Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na aula número 7. Hoje nós vamos falar sobre fórmulas de compasso, tá? A gente já vem mostrando algumas fórmulas nas últimas aulas, já entramos nesse assunto de certa forma, mas hoje nós vamos desmembrar para vocês, explicar com palavras e exemplos tocados, né? Visuais, com partituras, etc. E vamos entender melhor o que significa a fórmula de compasso e para que se usa e como se usa, ok? Vamos lá. Salve povo, tudo bom? Bom, o que é a fórmula de compasso então? Ela consiste, são dois números que ficam na frente da clave, como você pode ver aqui, ó. E o que são esses dois números? O número de cima, ele determina a quantidade de tempos que você vai ter dentro de um compasso, enquanto o número de baixo determina qual que é a figura que determina o valor do tempo, né? Se é a colcheia, se é a semínima, se é a mínima. Dá uma olhadinha aqui, ó. Bom pessoal, complementando o que o Bill estava falando, então ele falou lá que o número de cima, né, vamos dizer assim, ele representa a quantidade de tempos que temos em cada compasso, né? Um exemplo que estava antes, o 4x4, né? Então quer dizer que o número de cima, ainda falando do número de cima, o número 4, ele representa que tem 4 tempos de cada compasso, ok? Dentro de cada compasso. Agora eu só vou complementar falando sobre o número de baixo, tá? O denominador, que ele falou que é sobre o valor da figura, né? Que vai valer 1, etc. Vou discorrer um pouco sobre isso para a gente entender melhor. Observe esse quadro que vocês já viram antes, que tem as figuras que a gente já aprendeu na outra aula. E cada figura tem a sua pausa, né? Relativa, né? Que segue o mesmo padrão de tempo, de duração, e tem um número de representação, né? Observe no final da tabela que tem esse número de representação. Então lá, a semibreve é o número 1, a mínima é o número 2, a semínima é o número 4, a colcheia é o número 8 e assim por diante, tá? Observou? Isso é uma coisa que a gente tem que decorar, o número e o seu número representativo, tá? Legal. Esse número que eu estou falando, da representação, da representatividade, ele está ligado ao denominador, o número da fórmula de compasso inferior, que está embaixo, tá? O que acontece? Seguindo esse exemplo do 4x4, né? Então já falamos os 4 tempos no número de cima, né? 4 tempos dentro do compasso e o número de baixo. Quem, nessa tabela que eu acabei de mostrar, é representado pelo número 4? Que figura? É a semínima, né? É a semínima. Isso com o tempo vocês vão decorando, vai assimilando cada vez mais. Música é assim, as figuras, tudo que a gente vem falando até então é questão de cada vez estudar mais, se aprofundar, vocês vão decorando, ok? Então a semínima representa o número 4, né? Ou vice-versa, o 4 representa a semínima. Então aqui na lousa eu deixei escrito já que o 4x4 é igual, para ficar mais claro, a 4 tempos representado por uma semínima por tempo. O número de representação, de representatividade, está relacionado a isso, entendeu? 4 tempos em cada compasso, sendo que cada tempo é representado por uma semínima, ok? Seguindo o mesmo raciocínio, um outro exemplo, ainda num compasso com 4 tempos, né? Ou seja, o número de cima 4, agora um 4x2, né? Então continuamos tendo um compasso com 4 tempos e agora com uma figura número 2. Quem que é a figura número 2 naquele quadro que a gente viu? É a mínima que é representada pelo número 2. Então, olha aqui, o 4x2 é representado, né? É igual a 4 tempos, sendo que cada tempo vai ser representado por uma mínima, ou seja, a mínima passa a valer um tempo nessa fórmula de compasso, ok? Por isso que a gente falou antes daquele negócio de
o tempo das notas é relativo, né? Não existe assim, essa nota sempre, essa figura sempre vai valer 1, essa sempre meio. Não, isso depende da fórmula de compasso, essa representatividade, entendeu? Depende do que está escrito aqui, é o que vai valer 1. E aí a gente parte daquele processo de subdivisão. Se a mínima vale 1 aqui nesse compasso, quem que passa a valer meio tempo? Quem que é a subdivisão da mínima? A semínima, né? A pintadinha. Então ela passa a ser meio, ó, tá? A semínima é igual à mínima, só que pintada. Ela passa a valer meio. Deu para entender? Então é tudo relativo. A gente vai dar alguns exemplos aqui. Pessoal, esse número de cima, só fazer um adendo, ele não existe uma regra, nem uma limitação para ele, tá? Existem músicas em tempos diversos, né? Em 7, em 9, em 11, em 12, enfim. Isso depende do compositor, depende do estilo, é muito variável. Então, só para fazer esse adendo, que o número de cima, a quantidade de tempos em compasso, não existe limite. Porém, o número de baixo, né? Ele é amarrado sempre com as figuras rítmicas, figuras musicais que a gente viu, tá? Não existe um 3, por exemplo, tá? Alguma coisa por 3, porque não existe nenhuma figura que significa o 3. Isso a gente vai entrar depois em compasso composto. Mas é sempre amarrado a alguma figura, tá? Ok? Para falar de fórmula de compasso, primeiro a gente vai ter que discorrer um detalhe sobre os tipos de compasso. Existem 2 tipos de compasso, né, no geral. E vamos falar sobre o compasso simples. Como que a gente consegue classificar um compasso se ele é simples, né? É o seguinte, ele tem uma característica de soar mais quadrado esse ritmo. Por que isso? Porque a gente classifica esse compasso se ele é simples, se você pega um tempo dele e você subdivide esse tempo por 2, ou por 4, ou por 8 e assim por diante, né? Então, por ele ser mais quadrado, por ele ser binário, dessa forma dividindo no meio, né, em 2 e aí assim por diante, ele dá essa característica de soar um ritmo um pouco mais quadrado, ok? Agora vamos falar sobre os tipos de compasso simples. Para falar de compasso simples, nós vamos começar falando sobre o compasso simples binário. O que seria isso? Seria um compasso composto por 2 tempos, ok? Um tempo forte e um tempo fraco. Sempre assim. Aí o próximo compasso, um tempo forte, um tempo fraco e assim em diante. Bom, existem várias formas de você encontrar ou de você escrever, né, uma música que seja num compasso binário simples. Ela pode estar escrita da seguinte forma: pode ser um compasso 2x2, que aí seriam 2 tempos da figura mínima, né? Sendo que cada figura representa um tempo. Então, nesse caso, a mínima valeria um tempo. Você pode também encontrar o 2x4, que é o mais comum que você vai achar por aí desse tipo de compasso, que aí ele é representado por 2 tempos da figura semínima, que vale um tempo, né? Então, no caso, são 2 figuras semínimas para completar o compasso, ou uma figura mínima, tá? Os exemplos que eu vou passar agora são feitos dessa forma, com um compasso 2x4. Aí você vai poder observar o que cabe dentro de cada compasso, né? Pessoal, agora que a gente vai ter mais contato com a escrita, né, com a leitura e tal, eu preciso fazer um adendo antes da gente ver aquele exemplo que eu falei. Bom, o que acontece quando a gente tem um agrupamento, né, mais de uma figura com colchete, ou da família das figuras de colchete? O que a gente faz? A gente tem um recurso de agrupar essas figuras, tanto para ficar mais fácil para escrever, quanto para ler, né? Isso facilita muito, você vai perceber com o tempo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se a gente tem 2 colcheias no mesmo compasso, a gente agrupa ela dessa seguinte maneira: a gente liga os colchetes dela formando uma barra, entendeu?
Isso é um recurso que você vai ver muito e é muito importante. Dá uma olhadinha aqui, se a gente tem 4 colcheias, da mesma forma a gente também agrupa e ligando essa barrinha que seria o colchete, ok? Quando a gente tiver outras figuras com colchete, por exemplo, uma semicolcheia que possui 2 colchetes, o que acontece? Nós usamos o mesmo recurso de agrupamento, porém usando 2 barrinhas. Essa é a semicolcheia. Por exemplo, se a gente tiver uma fusa, que aí ela tem 3 colchetes, né? Uma não, se a gente tiver mais de uma, esse agrupamento que eu falei, o que acontece? A gente também consegue ligar ela da mesma forma, ó. A gente faz mais 2 barrinhas aqui, certo? Aí a figura vira como se fosse uma célula musical, que nós vamos ver isso mais pra frente. Mas deu para entender? Um, dois. Exemplo com pausas. Um, dois. Agora vamos simplificar através de música. Vamos exemplificar através da música Peixe Vivo, música do folclore brasileiro bem famosa. Vamos tocar apenas uma parte dela para entendermos melhor o compasso 2/4. 1, 2. Legal? Conseguiu entender o compasso binário, como funciona? É bem simples, né? Lembra daquele lance que eu falei sobre o tempo forte, o tempo fraco? Ó, uma curiosidade. O samba, ele é feito em compasso binário, né? E compasso simples binário. E o tempo forte do samba é o tempo 2 e o tempo fraco é o 1, né? Então isso pode variar também, ok? Porque no samba acontece assim, né? 1, 2, 1, 2, 1. Geralmente é o surdo batendo no tempo 2 e marcando ele como tempo forte, beleza? Agora nós vamos falar sobre o compasso ternário simples. O que é o compasso ternário simples? Ele é um compasso feito com 3 tempos, né? Que cabem 3 tempos dentro dele. Então, assim, é um pouco diferente do compasso binário. Ele vai ter um tempo forte, um tempo fraco e um tempo médio. Como que fica? Ele ficaria 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele vai funcionar nessa rítmica assim. E vamos lá, vou mostrar alguns exemplos para vocês de como que se escreve, o que cabe ali dentro também. E ó, um detalhe, uma característica do compasso ternário seria aquele estilo de música, né? O gênero valsa, você deve conhecer, né? Tan, 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 tan. Olha lá, ele é ternário. Dá uma olhadinha nos compassos aí para você ver os exemplos. 1, 2, 3. Exemplo com pausas. 1,
2, 3. Agora, um outro exemplo em música da fórmula de compasso 3x4, com a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, uma canção popular brasileira bem famosa. Tocaremos apenas uma parte dela para compreendermos melhor o compasso 3x4. Vamos lá? 1, 2, 3, 1, 2. Bom, compasso ternário simples está de boa, né? Aliás, todos esses tipos de compassos simples são bem simples de entender também, né? Agora vamos falar sobre o compasso simples quaternário. Seria o compasso também mais que você jamais deve ter ouvido por aí, né? Porque ele é o mais popular de todos. Ele cabe no rock and roll, no reggae, no rap, no funk, no jazz, enfim, é o compasso mais comum que a gente encontra. E ele é composto por 4 tempos, sendo que o primeiro tempo é forte, o segundo é fraco, o terceiro é mediano e o quarto tempo é fraco também. Tá? Geralmente é essa característica que ele apresenta. Vamos ver alguns exemplos desse compasso, então? Um, 2, 3, 4. Exemplo com pausas. 1, 2, 3, 4. Agora um exemplo musical na fórmula de compasso 4x4, com a música Ode Alegria, apenas um pedaço, apenas a primeira parte, de Beethoven. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Pessoal, mais um detalhezinho sobre como representar os tipos de compassos simples ali no pentagrama, né, na frente da clave, onde fica ali a fórmula de compasso. Os compassos do tipo 4x4 também pode, em vez de ser escrito o númerozinho 4 sobre o 4, você também pode representar ele com a letra C. Por quê? Porque em italiano quaternário, né, se escreve com C, então foi adotado também essa possibilidade. E para os tipos de compassos simples binários, né, de 2 tempos, se for um compasso 2x2, né, ou seja, 2 tempos da figura mínima, a gente pode estar representando eles com um C cortado, né, que seria a metade do 4, ok?
Bom, pessoal, viram aí sobre os compassos simples, né? O compasso simples, complementando o que vocês viram até aqui, tem esse lance que o Bill falou, mais quadrado, né? Mais pulso, chão, né? Essa onda. Falando mais em clima, né? Vamos dizer assim. Agora, vamos entrar no compasso composto, tá? Acho que não foi falado até então. O segundo tipo de compasso, né, que a gente vai ver é o compasso composto. O que seria o compasso composto, tá? Ele é um derivado do simples, por isso que é importante a gente entender bem o simples, né, esse lance do chão, né, que eu falei, e o composto é uma derivação. Como que a gente entende o que é um compasso composto e o porquê? O compasso composto, ele se resume em um compasso simples que se subdivide. Vou pegar um exemplo de um compasso binário, que tenha 2 tempos, tá? Então a gente viu lá com o Bill o exemplo do compasso binário que tem o tempo forte, né? E o fraco, né? Tipo, tá, 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 tá. Beleza? Segura aí esse compasso binário. Agora, vamos supor que eu vou subdividir ele. Uma característica principal do compasso composto é onde você consegue subdividir em 3 cada tempo, em 3, né? A gente chama, tem vários meios de se falar essa subdivisão em 3, mas a mais conhecido no meio musical e na escrita e tudo mais é a tercina, tá? É tercinar, né? É subdividir em 3. Então vamos supor, eu contei aqui o tempo em 2 tempos, o binário, né? Tá, 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 tá. Eu vou subdividir na minha boca aqui, ó, em 3 tempos cada tempo, ó. Tá, 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 ti, tá, 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 ti, tá, 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 ti, tá, 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 ti, tá, tá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Esse é o primeiro entendimento do compasso composto. Bom, pessoal, agora falando, né? Estamos falando de compasso composto. Então, o compasso composto, como eu disse, é uma derivação do compasso simples, né? Uma subdivisão. Os compassos que são subdivididos, que a gente pega esse tempo quadradão e tercina ele, subdivide em 3, tá? Bom, agora vamos trazer para a escrita, né? Sobre o compasso composto. Vamos visualizar como se escreve e quais são as figuras que representam essa subdivisão, tá? Geralmente, como eu disse, o número de cima, que eu falei que é livre, pode ser quanto tempos você quiser. O que caracteriza ser um compasso composto, tá? Geralmente, os compassos binários tem 2 tempos, quaternários, 4 tempos, né? E os ternários também, de 3 tempos, são as subdivisões desses compassos. Por exemplo, como eu fiz um exemplo aqui de um compasso binário se tornar um compasso composto, né? Eu subdividi em 3. Então eu peguei os 2 tempos do compasso binário e cada tempo eu fiz 3 tempos. Então quantos tempos temos nesse compasso? Passa a ser um compasso composto. De quantos tempos? Né? 3 no primeiro tempo, mais 3 no segundo tempo. Temos um compasso de 6 tempos. Ok? Vamos lá. Então o compasso binário ele passa a ter 6 tempos. Então é um binário composto. E na escrita a gente costuma escrever dessa seguinte maneira. Um compasso de 6 tempos por 8. Por que o 8? Porque quem vai representar ele, o 8, é a colcheia. Lembra daquela tabelinha? A colcheia. O que acontece? Então o 6, na subdivisão, se você dividir por 2, ele fica com 2 tempos de 3. Tá dando para entender o que eu estou falando? E o 8 significa cada tempinho de subdividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colcheia, 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 tudo colcheia. Ok? Agora num compasso ternário, por exemplo, composto, compasso ternário, 3 tempos. Se a gente subdividir por 3 cada tempo, quantos tempos teremos no compasso? 9 tempos, exatamente. Então no compasso composto ternário, nós temos 9. E geralmente
visto pela figura 8, que é a colcheia. Existe outra figura que pode ser representada? Sim, existem derivações menos comuns. Vamos focar na mais comum agora, ok? Que é a colcheia. O exemplo do compasso quaternário composto. 4 tempos. Se a gente subdivide por 3, 4 tempos, nós teremos quantos? 3, 6, 9, 12. Então, um compasso de 12 por 8. É um compasso quaternário composto. É tudo na subdivisão por 2, né? Ou na multiplicação por 3, no caso. Você entendeu? Ok? Tá dando para entender? Vamos fazer alguns exemplos agora. Pessoal, antes de vocês verem os exemplos tocados, né, ou as partituras, vamos visualizar esses 2 blocão aqui, que estão aqui do meu lado. Vamos chamar de tijolos, pode ser? Né? Para a gente ter uma noção da subdivisão do compasso simples e do compasso composto, ok? Então, vejam aqui no compasso simples, que nós temos lá um tijolão lá em cima, vamos dizer, o verde, né? O tijolo verde, que é o maior. Vamos chamar ele de tempo, né? Vamos supor que ele é um tempo, ok? Um tempo do compasso, né? Aí reparem na subdivisão dele, que seria o amarelo, né? A primeira subdivisão em 2 tempos, ok? A terceira subdivisão é em 4, ok? Se a gente chamasse isso para as figuras, trouxesse para as figuras musicais, teríamos mais ou menos uma semibreve lá em cima, 2 mínimas, 4 semínimas, ok? Essa seria a subdivisão. Ou conforme a fórmula de compasso seria outra subdivisão, mas nesse sentido, da subdivisão binária, ok? Agora reparem no compasso composto, temos lá o mesmo tijolão verde, que significa o tempo, né, vamos dizer assim, ou compasso. A primeira subdivisão em 3, igual eu falei, vamos tercinar cada tempo. A primeira subdivisão em 3 seria 3 tijolos amarelos, ok? Que seria aquele esquema que eu falei da subdivisão ternária. Isso caracteriza o compasso composto, né? Automaticamente, você subdividindo cada tijolinho amarelo desse por 2, teremos quantos tempos dentro, referente ao tijolão verde lá, ao tijolão verde? Deu 6 tempos, né? Então é isso que caracteriza o compasso composto, a subdivisão ternária e não binária. 6 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exemplo com pausa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nove por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora com pausas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exemplo 12 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Exemplo com pausas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Agora, vamos exemplificar através de música o compasso 6/8, o compasso composto 6/8, o compasso binário composto, ok? Através da música Ursinho Pimpão da Turma do Balão Mágico. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, pessoal, acho que deu para ter uma boa noção, pelo menos o princípio da noção dos compassos, né? Tanto simples quanto composto. Esse é um material, tudo isso que a gente vem fazendo até aqui, a gente está botando para vocês, colocando de uma maneira, tentando colocar de uma maneira bem explícita, que torne fácil a assimilação, mas é aquilo, quanto mais a gente estuda, mais a gente entra em contato com esse material, mais a gente força a leitura, mais a gente fica craque, né? Isso é para tudo na vida e na música não é diferente. Então, aquele velho conselho, estudem, procurem, hoje o material está fácil, procure que tem muita coisa e quanto mais contato melhor, ok? Agora, continuando aqui, só para fechar essa aula, um resuminho básico e físico aqui da rítmica dos compassos, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou chutar um BPM aqui para a gente começar a fazer um exercício. Lembrando que BPM é batidas por minuto, tá? O relógio ele tem 60 batidas por minuto. Se a gente acelerar o BPM em um metrônomo, aquele aparelhinho que mede o tempo, que coloca o tempo para você estudar, por exemplo, vai ter mais batidas por minuto. Se você desacelerar, vai ter menos, tá? O BPM está ligado ao andamento da música, ok? Não a fórmula de compasso em si, mas a velocidade que a fórmula de compasso se desloca, vamos dizer assim, tá? Então eu vou chutar um BPM aqui, orgânico, tá? E vou fazer um compasso binário. Começar pelo binário. O binário, lembra daqueles blocos verde, amarelo e vermelho que a gente mostrou aqui? Aquela subdivisão simples e depois a composta, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar um compasso binário e vou subdividir em 2, tá? Subdivisão binária. Primeiro em 2, depois em 4. Depois eu vou fazer aquele esquema do mesmo compasso, transformando ele em compasso composto. Cada tempo dividido em 3. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Vou chutar um tempo aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, certo? Isso aqui é um compasso binário, ó. Agora eu vou fazer a primeira subdivisão em 2. 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E. Entendeu? A gente costuma falar E, né? Nesse contratempo, o famoso contratempo. Agora eu vou subdividir esse tempo aqui em 4, bem quadradão mesmo, aquela terceira, subdivisão em 4. 1 do TK, 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 1 do TK. Percebeu como é quadrado? O compasso simples é mais chão, igual eu falei. Esse mesmo compasso, transformar ele em composto, eu vou ter que tercinar. Tercinar é tipo dar uma swingadinha, né?
Você tem que mudar a chavinha, vamos dizer assim. Vamos pegar um compasso binário, transformado em composto, como que ele fica? Ele fica com 6 tempos, porque cada tempo você multiplica por 3, ok? Vamos lá, ó. 1, do, T, K, 5, 6. 1, do, T, K, 5, 6. 1, do, T, K, 5, 6. 1, do, T, K, 5, 6.